A implantação de um museu é sempre um grande desafio. No caso da implantação do Museu Bullier, a esse desafio se acrescentou uma outra dimensão, que é a dimensão da emoção. É um museu, como poucos, ligado à história da vida de um casal. Um museu feito a partir de uma coleção muito pessoal. No caso desse casal bastante longevo, um casal que hoje tem quase 95 anos de idade, essa história percorre um período muito grande da história deles, uma história que começa logo após a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, que permitiu, a partir das viagens, a partir da relação de fé que eles têm na religião católica, permitiu a construção de um acervo, que é um acervo de base sacra, mas é um acervo também que tem outras dimensões. Não é uma coleção formada só por valores estéticos, assim, né? Pelo que a gente percebe. Existe toda uma preocupação, acho que de devoção mesmo, de um universo privado que de alguma maneira se torna público agora, que as pessoas que possam visitar, inclusive, vão poder, acho que fazer correlações com o seu universo devocional, sabe? E a gente tem contrapontos muito interessantes aqui nessa narrativa. O primeiro desafio era não ser um museu de arte sacra e também não ser somente um museu histórico. O principal desafio era transpor, essas barreiras e, ao mesmo tempo, trazer um museu novo, com uma nova identidade para Ouro Preto. Então você pode vir simplesmente para ver, por esse viés, vamos dizer assim, sacro, da idolatria, das peças religiosas, mas ao mesmo tempo tem um corte, para o que não é religioso, mas ao mesmo tempo como isso era representado através, da escultura e da pintura religiosa. Um acervo que tem uma origem nesse processo de diáspora cristã, europeia, pelo mundo, então um acervo que se localiza na Ásia, outra na América Central, outra no altiplano andino. Então, e isso é muito incomum também. Nós temos poucos acervos que relacionam a nossa história, que permitem relacionar a nossa história com a história universal. Essa expansão europeia, ela encontrou civilizações e essas civilizações dialogaram com esse processo cultural que chega da Europa, criando uma nova cultura, num processo que às vezes foi muito violento, mas é um processo que, de uma certa maneira, gera o que nós somos hoje. Isso é o bastidor do grande teatro barroco, Então, onde você tem toda essa cenografia, toda essa pompa, mas por trás você tem essa coisa, como diria a Lina, a mão do povo brasileiro, ou a mão do povo andino, a mão do povo oriental, que justamente foi o que deu essa sustentação, Então, isso está muito presente, isso você não se esvai, E esse acervo permite uma contextualização desse barroco como um fenômeno universal, que, por um lado, ele reafirma esse papel de Ouro Preto como um espaço de educação, de formação e de compreensão do nosso passado, mas, por outro lado, relativiza esse processo de compreensão, mostrando que essa dimensão toda que nós temos aqui, ela se relaciona com o processo e com dimensões muito mais amplas no mundo. Aqui não é um museu de religião, mas muito pelo contrário, é de encontro e de soluções, um campo de pesquisa acadêmica muito grande. Esse museu é um museu dos detalhes. Pode olhar de perto, assim, Às vezes consegue dar a volta na peça, então observar os detalhes. Técnica, de pintura, técnica de escultura. As pessoas que produziram isso, quem botou a mão nisso, de fato, onde elas estão, onde elas estavam. Esse museu, ele assim, é um presente, acho que não só para a cidade de Ouro Preto, para o estado de Minas Gerais, acho que para o próprio Brasil,
realmente como uma maneira da gente tentar resgatar um pouco dessa história que dia a dia ela é apagada. Então acho que assim a gente tem muita coisa assim para poder entender, para poder descobrir e para poder assim aprender.